Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Estou iniciando nesse vídeo aqui mais um vlog de leituras, dessa vez com as minhas leituras da MLI Maratona Literária de Inverno. Eu decidi que eu vou ler mais ou menos 5 livros, vou tentar pelo menos, né? Então eu vou deixar marcado aqui no card o meu vídeo de apresentação da TBR, né? Mostrando quais livros eu pretendo ler durante essa maratona. E esse vlog aqui, eu não sei se vai ser uma primeira parte ou se vai ser um vlog inteiro, tudo vai depender do meu ritmo de leitura, mas eu espero contar pra vocês, né, pelo menos umas 2 opiniões finais aí, finalizar 2 livros mais ou menos. Então é isso, eu estou iniciando esse vlog. O que eu tenho que comentar com vocês agora é que 2 dessas leituras vão ser separadas de uma forma diferente, porque são leituras conjuntas. No vídeo de TBR da maratona, eu falei que eu queria ler uma meta semanal aí, na verdade, uma meta meio que quinzenal de Guerra e Paz, né, do Tolstói, que é um livro que eu estou lendo numa leitura conjunta de outra pessoa, então a Gabi está organizando essa leitura. Eu vou deixar o canal da Gabi aqui embaixo na descrição, porque ela também tem um canal aqui no YouTube, eu acho interessante vocês conferirem o canal dela. Com certeza ela vai falar de Guerra e Paz lá também, mas enfim, no meu vídeo de TBR eu falei que eu precisava ler 2 metas, né, então até a maratona iniciar, que seria hoje, eu teria que ter lido uma meta e depois, quando a maratona iniciasse, eu teria que ler outra meta. Assiste o vídeo pra vocês entenderem. E para todos aqueles que duvidaram da minha capacidade, sim, eu consegui ler a primeira meta antes da maratona começar. 245 páginas foi a minha primeira meta do mês de julho e agora eu tenho que ler mais ou menos umas 250 páginas também para finalizar aí a minha leitura de julho de Guerra e Paz. Então, tudo isso é o que eu preciso ler no mês, mas metade eu já li antes da maratona começar. Esse livro aqui eu vou tentar manter durante toda a maratona. Então, eu não vou pegar, por exemplo, em alguns dias, poucos dias, né, e tentar ler tudo de uma vez. Eu vou tentar dividir essa meta durante todo o período de maratona. Se eu não conseguir ler essa meta em julho, não tem problema. A discussão vai acontecer aí no final do mês, mas eu discuto até onde eu li e não tem problema, eu continuo depois. Mas esse livro aqui é uma das prioridades que eu tenho para essa maratona. A minha segunda prioridade é uma leitura conjunta que eu mesma estou organizando, que é A Parábola dos Talentos. E como eu decidi ler esse livro, já que ele vai ser o primeiro livro que eu vou ler durante a maratona. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu acredito que vocês consigam ver, mas ele tem 2 partezinhas pretas, 2 páginas pretas, que dividem o livro em 3 partes. Eu vou ler a primeira parte desse livro e vou ler um livro que eu separei. Vou ler a segunda parte do livro e vou ler um outro livro que eu separei. Depois eu vou ler a última parte do livro e vou ler o outro livro que eu separei. Eu espero que dê certo fazer isso, porque esse livro aqui eu sei que vai ser um dos mais pesados que eu vou ler, porque é uma história que me deixa simplesmente aterrorizada, mas eu não quero ficar presa muito nele, porque eu sei que vai me fazer mal, então eu vou tentar dividir essas 3 partes e ler um livro entre as partes, pra ver se eu consigo me distanciar um pouquinho da história, pra eu não ficar tão agoniada e não ficar tão ansiosa, e fazer dessa leitura uma experiência negativa, sabe? Então, eu espero que dê certo fazer isso. Como eu falei, eu vou começar por ele, porque eu acho que vai ser uma das leituras mais difíceis aí dessa maratona. Esses são os livros que eu precisava comentar com vocês agora, porque eles vão ser a minha prioridade da maratona, e eu espero muito que dê certo, gente, de verdade, eu tô animada. E como vocês podem ver, eu tô com o computador aberto aqui, porque eu tenho que editar vídeo durante a maratona, então eu não sei o que vai ser de mim, mas eu já separei um tempo aí pra ler, e eu espero que no final dê tudo certo. Mas é isso, essa é a minha introdução, agora vocês vão acompanhar o meu vlog de leituras pra ver se deu certo isso que eu separei, mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham feito leituras ótimas na maratona, que vocês estejam fazendo leituras ótimas na maratona, e a gente se vê depois então. Até mais! Pessoal, voltei porque chegou uma encomenda aqui pra mim e é o último livro que eu comprei no Prime Day, o último importado. Então vim aqui abrir com vocês porque ficou faltando no vídeo de unboxing, né? Eu abri esse livro. Então é isso, eu vou abrir com vocês agora. Nossa! Veio sem plástico, sem proteção.
Eu já amei demais essa capa. A minha última compra foi Winter House. Eu vi esse livro no canal da Mel. Ela tem essa vibe meio de outono e eu fiquei com muita vontade de ler. É um livro que vem com algumas ilustrações, então eu tô animada. E eu falei pra vocês que eu tinha amado a capa porque ela é furada e o livro é todinho ilustrado também. Nossa, gente, eu amei. Não veio com nenhuma proteção, mas ele não tá machucado nem nada, então acho que é isso que importa. E eu tô bem animada pra ler, eu espero que seja uma ótima história. E eu vi que é uma série, o que é ótimo, porque se eu gostar, vou ter mais volumes pra comprar e ler. Então é isso, gente. Essa foi a minha última compra e eu amei, tô apaixonada de verdade. Não vejo a hora de ler, então é... Bom dia, pessoal! Estou atualizando esse vlog de leituras da maratona porque eu cheguei em algumas marcas importantes. No sábado mesmo, eu consegui ler 180 páginas de A Parábola dos Talentos. Foi muita coisa mesmo, eu até me surpreendi. E eu queria comentar um pouquinho sobre o que é que eu estou achando até agora, porque eu tenho algumas considerações já. Esse livro, ele tá sendo mais fluido do que A Parábola do Semeador, tanto que eu consegui ler bastante, bem mais do que eu conseguiria ler o primeiro volume em um dia só. Só que ao mesmo tempo, ele está 100 vezes mais sofrido, e isso é uma coisa que tá me incomodando muito, muito mesmo. Não me levem a mal, eu já li Octavia Butler, eu já li Kindred, que foi um livro que me fez sofrer muito, só que A Parábola do Semeador e Kindred eram livros que tinham um certo limite de sofrimento. Esse livro aqui, eu tô com a impressão de que as coisas apenas estão colocadas pra chocar o leitor, sabe? Eu não tô curtindo muito, e eu admito, assim, eu tô sendo bem sincera aqui pra vocês, que se eu não tivesse fazendo uma leitura conjunta desse livro, eu com certeza já teria abandonado ele, porque ele está passando dos limites aceitáveis pra mim, que eu consigo ler de sofrimento e o que eu não consigo ler de sofrimento. Coisas aconteceram nessa primeira parte e eu tenho certeza absoluta que o livro vai piorar e só vai ladeira abaixo. E eu não tô conseguindo lidar muito com isso, sabe? Eu não tô conseguindo meio que me distanciar dele ao ponto de ler essa história sem eu mesma me sentir extremamente agoniada e ter crises de ansiedade. O sábado foi muito difícil. Depois que eu finalizei essa meta de leitura, eu fiquei bem mal e eu tive que me distrair com outras coisas, vulgo Atypical, que é a série da Netflix que eu amo, porque era a única coisa que conseguia tirar minha cabeça desse livro. Essa é a minha consideração por enquanto. Eu estou sofrendo, mas eu dei uma pausa, né? E ontem, domingo, que hoje é segunda-feira no caso, ontem, domingo, eu peguei uma outra leitura, né? Como eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer. A cada parte que eu finalizasse desse livro, eu ia pegar outra leitura. Eu fiz uma votaçãozinha lá no Twitter e o que ganhou foi Pequenas Grandes Mentiras. E eu tenho coisas pra falar sobre esse livro também, porque eu estou em 30% dele e eu tô bem frustrada com esse livro. Sim, bem frustrada mesmo. E por que isso aconteceu? Eu falei até nos meus stories, né? Eu desabafei nos meus stories, porque pra mim, os livros dessa autora eram thrillers. E eu sempre fui convencida, tanto pela editora quanto pelas pessoas que leram próximas a mim, que era um thriller. E esse livro passou longe de ser um thriller, porque ele é um drama familiar. Tanto que eu jurava que os outros títulos da autora, do jeito que eles eram vendidos, tanto os livros quanto a propaganda da Intrínseca, né, que eu acho que eles são lançados pela Intrínseca, como a série, né, o trailer da série, dessa e a série que vai sair nova, eu acabei colocando na minha cabeça que era um thriller, e todo mundo que veio me falar sobre era, meu Deus, esse livro tem um mistério muito bom. E não é o foco do livro. O foco do livro é o drama das pessoas que estão envolvidas com esse crime que aconteceu, que eu nem sei qual é, porque a autora simplesmente não falou ainda. Eu acabei até comparando a autora com a Celeste Ng, que é uma outra autora que eu amo, porque os livros dela a gente já sabe que são dramas familiares antes mesmo de começar, mesmo que tenham crimes envolvidos, então eu acho que elas estão meio que na mesma categoria. Eu coloquei as minhas expectativas num lugar completamente errado, sabe? Então, esses 30% que eu li foram bem lentos e bem chatos, pra falar a verdade. Eu odeio falar que livro é chato, mas esse foi porque eu tava esperando outra
coisa. Agora que eu sei que ele é um drama familiar, talvez as coisas fluam um pouco melhor. Gente, desculpa falar assim sobre esse livro, eu sei que ele é hypado, eu sei que muita gente ama, mas ele simplesmente está frustrando todas as minhas expectativas e essa é a palavra oficial pra esse livro, frustração. Porque eu não acho que as protagonistas sejam pessoas interessantes. E eu já até sei o que vai acontecer, eu tenho certeza que eu sei o que vai acontecer, eu tenho certeza que eu já sei o que aconteceu com uma delas. É isso que eu penso desse livro por enquanto, mas eu tô em 30% ainda. Então eu posso estar falando todas essas coisas e acabar amando o livro, não sei. Agora o que eu vou fazer? É de manhã eu vou tentar ler um pouco de Guerra e Paz, porque eu não li esse final de semana. E depois eu vou pegar Pequenas Grandes Mentiras. A minha experiência até agora, eu diria que está complicada, porque eu tenho um livro nas mãos que está me fazendo sofrer muito, muito mesmo, e eu não quero ler, basicamente. Eu tenho Guerra e Paz, que é um livro que vai abordar a guerra, então eu já vi que eu vou ficar com ansiedade lá em cima. E também um outro livro que eu não estou amando, mas que eu estou um pouquinho curiosa. Eu diria que 10% curiosa para esse livro, mas essa é a minha atualização de leitura de domingo de manhã, pelo menos o final de semana, e vocês já sabem o que é que aconteceu, não é mesmo? Então, até mais, gente, até a próxima atualização. Oi, gente! Acabei de acabar a primeira leitura da maratona, que foi Pequenas Grandes Mentiras, e eu vim comentar aqui com vocês o que é que eu achei dessa história. Eu literalmente acabei de acabar, assim, faz 10 minutos que eu acabei, eu já vim gravar esse vídeo aqui pra vocês, porque eu acho que a minha opinião não vai mudar e eu já refleti bastante sobre esse livro, basicamente. Na minha TBR, ele acabou entrando no desafio de livro que eu tinha as minhas suspeitas sobre gostar, e eu estava certa, eu não amei esse livro. Eu vou acabar dando umas 3 estrelas pra ele, porque eu fiquei bem frustrada com a história, mas no final eu acho que ele ainda merece umas 3 estrelas pela mensagem que ele passa e não pela forma como ele foi construído. E eu vou explicar pra vocês por que é que eu tô falando isso. Eu comecei a ler o livro e eu comecei a perceber que o que eu tava achando, na verdade, dele era uma coisa completamente diferente do que ele realmente era. E nesse ponto eu já tava bem chateada com a história em si. Ajuda o fato de que o livro realmente se tornou interessante lá pelos 70% da história. Realmente foi um livro que não atendeu às minhas expectativas para ele, mas eu também não posso culpar o livro porque as minhas expectativas é que estavam erradas. Depois que eu percebi que ele era um drama familiar e eu comecei a lidar com ele como um livro de drama familiar, eu ainda acho que ele tem muita coisa desnecessária. Eu ainda acho que a autora repete muita coisa nos capítulos só para deixar o livro maior. Eu não ligo de ler livros lentos, eu não ligo de ler dramas familiares, na verdade eu até gosto, eu acho que são muito interessantes, mas esse livro em si me apresentou personagens que não exatamente foram cativantes pra mim, eu basicamente não queria saber nada da vida dessas pessoas, e quando aconteciam algumas situações eu ficava... Tá, por que é que eu estou lendo sobre isso? Então, foi basicamente esse o sentimento que eu tive com relação a esse livro. Fora que, apesar dos assuntos que a autora aborda nesse livro serem extremamente relevantes, eles não foram nada de novo pra mim. E eu acho que é chato falar isso pra vocês, porque realmente são assuntos muito, muito relevantes. São assuntos que a gente precisa ler sobre. Só que eu já li outras vezes e ele não me apresentou nada de novo com relação à perspectiva. Porque toda vez que a gente fala sobre esses assuntos, a gente meio que só vê essa perspectiva da mulher branca classe média. Então, apesar de ser um livro extremamente relevante em questão de assunto, ele ainda não me apresentou nada que mudasse a visão que eu já tinha. Fora, gente, que eu não estou me gabando, eu juro que eu não estou, mas eu já sabia o que ia acontecer lá pela metade do livro e já tava captando muitas coisas ali que a autora tava escrevendo, ela só tava arrastando a história pra no final contar uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Eu não tenho vergonha alguma em dizer pra vocês quando eu erro, quando eu tô completamente equivocada nas minhas teorias, só que nesse caso eu já sabia o que tinha acontecido desde o início e o que aconteceria no final. Algumas coisinhas ali foram diferentes, mas foram detalhes para um grande acontecimento que eu já sabia que ia acontecer. Eu não amei esse livro, eu não odiei também, mas eu acho que ele foi um livro ok. As pessoas que me indicaram, eu agradeço muito a indicação de verdade. Eu acho que pela minha personalidade fazia muito sentido, sabe, vocês me indicarem esse livro, porque ele realmente é parte de um gênero que eu gosto. Eu acho que fazia muito sentido vocês acharem que eu gostaria dele, porque eu gostaria muito de ter amado esse livro, mas infelizmente não aconteceu. O bom é que agora que eu sei que a autora é uma autora de drama familiar, eu não estou relutante em ler outros livros dela. Eu ainda tenho vontade de ler outras histórias da autora, então eu vou deixar em stand-by caso algum dia eu sinta vontade. Só comentando agora com vocês, eu sei que a série, né, a adaptação também é muito bem falada e eu vou assistir a adaptação. Então, se eu conseguir assistir a série, né, entre esse vlog
vlog, eu comento aqui com vocês o que é que eu achei, mas se não, eu comento em algum outro vídeo, se vocês quiserem saber a minha opinião, mas enfim. Agora eu vou voltar um pouquinho à minha leitura de Guerra e Paz, que eu tenho que finalizar, né, mais uma pequena meta de leitura, e também vou pegar a Parábola dos Talentos, porque eu preciso ler. Foi o combinado com vocês, né, nesse vídeo, e é isso. Essa é a minha atualização de leitura, falei demais, e a gente se vê então numa próxima. Oi gente, estou de volta para mais uma atualização de leitura aqui desse vlog. Hoje é dia 20, terça-feira, e eu decidi comentar aqui com vocês sobre as minhas últimas leituras e talvez finalizar o vlog. Eu não tenho certeza, mas a gente vai decidir até o final dessa atualização aqui. Depois que eu finalizei Pequenas Grandes Mentiras, eu peguei a Parábola dos Talentos para ler uma parte, que era o combinado aqui com vocês. Eu consegui ler essa parte, cheguei em mais ou menos 50% do livro, e depois eu decidi pegar uma nova leitura que foi Aqueles que Me Desejam a Morte, e eu vim comentar sobre esse livro aqui com vocês agora. Esse livro vai contar sobre o Jace. Ele é um garoto aí que estava se divertindo perto de casa, quando de repente ele acaba presenciando uma execução, um assassinato, só que os dois assassinos estavam vestidos como policiais, então ele se torna uma testemunha, mas ele não pode exatamente falar para a polícia que ele presenciou esse assassinato. Os seus pais decidem então mandar ele para um acampamento nas montanhas para que ele fique afastado de todo mundo, até que os assassinos sejam pegos, né, para que haja um julgamento e ele seja testemunha. Basicamente um programa de testemunha, só que improvisado. O Jace vai para esse acampamento que é comandado pelo Ethan e a mulher dele. Eles são dois especialistas em sobrevivência, eu acho que eu posso dizer para vocês, e ele faz esse acampamento todo verão para alguns garotos para que eles aprendam a viver nas montanhas, ao ar livre, fazer abrigo e tal. Só que claramente dá tudo errado e o Jace ele tem que fugir de novo, e dentro dessa floresta ele acaba encontrando a Hannah. Ela mexia com incêndios florestais, né? Ela combatia incêndios florestais, e a Hannah vai ajudar o Jace aí a fugir dos seus assassinos, né, meio que a se manter vivo. Essa é basicamente a história, e eu achei esse livro bem mediano. Eu dei 3 estrelas pra ele, mas eu ainda fiquei na dúvida se eu daria 3 estrelas ou não. Ele foi interessante de certa forma, eu li até o final, interessada na história e interessada em saber como é que tudo ia se resolver, mas ao mesmo tempo eu não gostei das decisões tomadas pelo autor, e eu achei esse livro um tanto quanto óbvio. A primeira coisa é que esse livro é um thriller. Aqui em cima vocês podem ver que ele tem o selo de crime thriller, então é um thriller que tenha um crime. Só que esse livro, ele é bem lento. Desde o início, ele tem um ritmo bem mais lento do que os outros thrillers que eu já li. Você não exatamente fica interessado bastante na história pra aguentar o ritmo lento até o final. Eu consegui levar do início ao fim, eu acho que eu demorei 3 dias pra ler esse livro, e eu fui assim, meio que me forçando a ler, sabe, pra eu chegar até o final, porque é uma maratona, né, que eu estou, então eu tinha que me forçar a ler. Mas se eu tivesse pego esse livro, talvez numa época comum da minha vida, eu teria demorado mais dias, porque eu não exatamente estava alucinada tentando entender o que estava acontecendo, sabe? Que é uma coisa que eu amo em thrillers, né? Eu particularmente amo. Segundo, que as personagens desse livro são bem interessantes. O Ethan, a mulher dele, a Hannah Faber, que tá ali no meio da floresta, a gente quer saber o que aconteceu com ela. Nós também temos os assassinos, eles são pessoas muito interessantes, mas a gente não tem o passado deles, a gente não acompanha como é que eles chegaram ali. Talvez isso tenha sido um problema, mas vindo de um thriller, eu entendo, porque geralmente a gente não vê muito a história das pessoas, né? Porque
O thriller, ele tá focado ali naquele momento, então eu até passei um pano ali, sabe, pro autor que não desenvolveu tantas personagens. Individualmente, elas são muito interessantes, mas quando juntou todo mundo nessa história, basicamente personagens que eram pra ser extremamente inteligentes se tornaram muito burras. Todo mundo toma as decisões erradas, eram pra ser pessoas que sabiam o que estavam fazendo, pessoas que eram conhecidas pela sua inteligência e de repente nessa situação todo mundo ficou burro. E você fica, gente, por que vocês estão fazendo isso, sabe? Não é pra vocês fazerem isso. Eu achei um livro mediano, eu até que fiquei entretida, mas eu já li livros que foram melhores pra mim do que esse, por isso é que eu acabei dando 3 estrelas. Mas eu ainda fiquei curiosa com relação ao filme, porque a ambientação desse livro é muito boa. A floresta, o incêndio florestal que tá acontecendo, por isso que a capa é assim, essa ambientação de montanha, de tempestade, então eu gostei muito do lugar onde eles estavam, e eu quero assistir o filme justamente pra ver essa ambientação e pra ver as mudanças que foram feitas com relação às personagens e às decisões que eles tomam. E essa é a minha opinião de Aqueles que Me Desejam a Morte. Foi um livro 3 estrelas. Aí depois que eu finalizei, eu voltei pra minha leitura de A Parábola dos Talentos e eu finalizei o livro. E o pior, gente, a minha tristeza é que o meu post-it vermelho acabou na primeira parte do livro. Eu marquei um monte de coisa depois e eu não consegui marcar com post-it porque eu simplesmente não tinha e eu não ia sair de casa só pra comprar um post-it. Mas eu gostei bastante desse livro, ele não atingiu as 5 estrelas, mas eu vou comentar sobre esse livro aqui junto com A Parábola do Semeador num vídeo especial da duologia, tá? Então um dia sai. É chato falar isso pra vocês agora, mas eu gostei do livro, ele me fez sofrer bastante e eu vou aplicar os meus conhecimentos sobre esse livro, os meus comentários, nesse vídeo que vai sair algum dia. Então aguardem que um dia sai. Hoje é dia 20, tecnicamente a maratona vai até dia 24, só que eu não acho que eu vou começar outro livro, porque eu ainda tenho mais um livro da minha TBR, que é o livro da Agatha Christie, mas eu acredito que a melhor decisão pra mim nesse momento seja focar em Guerra e Paz. Durante a maratona eu li só isso daqui e eu tecnicamente tenho que ler tudo isso daqui, tá vendo? Até o post-it. Então, eu acho que a melhor decisão seria focar esses últimos 4 dias em Guerra e Paz e deixar o livro da Agatha Christie pra eu ler fora da maratona, né, quando acabar. Porque eu realmente quero chegar na meta desse livro, ele tá bem interessante, eu gosto de sentar pra ler Guerra e Paz, sabe? Tá sendo uma jornada muito, muito interessante mesmo. Eu tô gravando um vlog especial dessa leitura, que eu não sei se vai ficar bom, porque, enfim, gente, é aquele jeito, né? A gente comenta sobre livros russos, mas eu comento, assim, na inocência, né, de ser uma leitora leiga, nos livros russos, então eu meio que comento só o que eu tô achando, mas eu espero que dê certo de soltar o vlog pra vocês, por isso é que eu não vou comentar sobre essa leitura agora. Recapitulando, então, eu li Pequenas Grandes Mentiras, Aqueles que Me Desejam a Morte e também A Parábola dos Talentos, os 3 eu li dentro da maratona. M ou N da Agatha Christie, que tá aqui, ficou pra fora, e também Guerra e Paz, que eu não sei se eu vou terminar, mas eu espero que até o dia 24 eu finalize essa leitura, a minha meta de leitura, né? É isso, gente, esse foi o meu vlog da maratona. Eu tô bem feliz porque eu consegui ler 3 dos 5 livros que eu tinha separado. Então eu tô bem feliz, eu acho que a maratona compensou muito. E eu gostei muito de fazer essa TBR, de ler aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vlog também. Comenta aí como foi o saldo de vocês na maratona. Quero saber como é que vocês estão, porque, enfim, né, esse foi o meu saldo. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. Se inscreve no canal, porque eu tô aqui toda semana falando de livros. E acho que agora eu vou terminar, né, esse vlog e parar de falar. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!